Olá, eu sou Cláudia Bahia. Eu sou pedagoga e professora há mais de 13 anos. Atuo na Faculdade de Educação da UERJ, no curso de Pedagogia à Distância do Consórcio CEDERJ. Hoje vou falar sobre as práticas de linguagem contemporâneas e suas contribuições para a formação docente. Mas antes, no intuito de contribuir com uma sociedade inclusiva e acessível, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma jovem senhora, de estatura mediana, de cor parda, com olhos e cabelos cacheados pretos, e estou usando uma blusa de tecido fino, na cor salmão rosa claro, e na minha mão esquerda uso uma aliança de casada. Também uso óculos de armação fina na cor prata, no caso um óculos de grau. Ao fundo da minha imagem tem uma parede branca. O que são as práticas de linguagem? As práticas de linguagem é um termo que já consta em documentos de língua portuguesa e, na verdade, são os conteúdos que usamos, tais como coerência, coesão, escrita, gramática, leitura e produção. No documento da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, essas práticas de linguagem são divididas em categorias, que são os chamados eixos de integração. E como são divididas as práticas de linguagem nos eixos de integração? Elas são divididas em 4 categorias, que são representadas aqui em formas de ícones. O eixo de análise linguística e semiótica, aqui é representado por um outdoor. O eixo de oralidade é representado por um microfone. Já o eixo de leitura e escrita é representado por um livro. E o eixo de produção de textos é representado por um aluno em seu notebook. Então, para cada atividade de práticas de linguagem, é preciso observar o objetivo geral da BNCC e os objetivos nesses eixos que correspondam a cada série escolar. Lembrando que a demanda cognitiva das atividades de leitura deve aumentar progressivamente desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Mas para isso é preciso considerar os multiletramentos que dizem respeito à multiculturalidade das sociedades, considerando também toda a sua diversidade cultural. Você sabia que só no Brasil existem mais de 200 línguas faladas entre indígenas, de imigração, de sinais, afro-brasileiras, além do português e suas variantes? Agora, te convido a fazer um exercício prático. Veja se você consegue identificar na tela quais são as atividades que correspondem aos seus respectivos ícones e eixos de integração. Vamos lá? Qual dessas atividades do lado direito corresponde ao primeiro eixo de integração representado pelo outdoor? O primeiro eixo, análise linguística e semiótica, envolve os procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente durante o processo de leitura. E se você respondeu identificar a forma de composição de slogan publicitários, sua resposta está correta. Já o segundo eixo, oralidade, compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem o face-a-face, como aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, seminários, debates, programas de rádio e entrevistas. Isso tudo com ou até mesmo sem efeitos sonoros, a exemplo da linguagem de sinais. E se você respondeu identificar finalidades de interação oral em diferentes contextos comunicativos, sua resposta também está correta. Já o terceiro eixo, leitura e escrita, compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte, espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos, ou seja, os textos com muitos elementos como imagens, ícones, desenhos e de sua interpretação. E se você respondeu localizar informações explícitas em textos, sua resposta está correta. Por fim, o quarto eixo, produção de textos, compreende as práticas de linguagem relacionadas à interação e autoria individual ou coletiva do texto escrito, oral e multissemiótico com diferentes finalidades. E se você respondeu utilizar software para editar e publicar textos produzidos, sua resposta está correta. Mas enfim, quais são as práticas de linguagem contemporâneas? As práticas de linguagem contemporâneas nada mais são do que os gêneros textuais. O blog, os e-books, os podcasts, as revistas digitais e tantos outros.
envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, assim como novas formas de produzir e interagir. Lembrando que os REAs, recursos educacionais abertos, também são uma ótima opção como recursos didáticos. A exemplo, temos o software livre H5P, que oferece mais de 30 possibilidades de criação de exercícios digitais. Atualmente, observamos que a viralização de conteúdos fomenta fenômenos como o da pós-verdade, em que opiniões importam mais do que os fatos em si. Por isso, é preciso checar a verdade e não simplesmente acreditar no que aconteceu, como no caso das fake news. Por isso, compete à escola garantir o trato das informações com a análise crítica, com a ética, diversidade e, principalmente, respeito às diferenças. Em 2018, a redação do Enem teve como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. A participante Carolina Pereira, autora de uma das redações nota 1000, elaborou uma excelente proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. A estudante propõe que as escolas tornem seus alunos mais críticos e que os ensine a lidar com a seletividade gerada pelos algoritmos. A partir desse exemplo, o tema apresentado oferece uma ampliação de experiências em práticas educativas, pois o contexto atual exige novas práticas pedagógicas, com a inclusão de discussão em sala de aula, utilizando novos gêneros textuais acoplados a recursos tecnológicos, que auxiliam na construção de consciência crítica, desenvolvendo competências linguísticas e discursivas. Finalizando, eu quero te fazer um convite. Visite o meu site www.nubesedu.com. Como dica sobre o tema, sugiro o livro organizado por Maria do Socorro Macedo, A Função da Literatura na Escola. Concluo com a seguinte frase do livro: a formação do leitor não pode vir desacompanhada da análise dos rumos da sociedade. Um forte abraço, te vejo na nuvem.